Você já parou para pensar em quão raro é ainda conseguir realizar certas atividades depois dos 65 anos? Muitos acreditam que envelhecer significa perder habilidades, desacelerar e se tornar menos capaz. Mas a verdade é outra. Se você ainda consegue fazer essas 7 coisas, faz parte de um seleto e impressionante grupo. No vídeo de hoje, vamos revelar 7 sinais que indicam que você está envelhecendo de forma extraordinária, mesmo que não tenha percebido. Desde a força física até a agilidade mental, cada um desses sinais reflete algo essencial sobre sua saúde, resiliência e longevidade. Se você ainda consegue realizar algumas, ou todas, dessas atividades, considere-se uma exceção, pois a maioria das pessoas da sua idade já não consegue. E fique até o final, porque além de reconhecer essas habilidades raras em si mesmo, você vai entender por que elas são tão importantes para uma vida mais longa, saudável e plena. Então, vamos começar. 1. Você consegue ficar em uma perna por mais de 10 segundos? O equilíbrio é algo que muitos só percebem o quanto é essencial quando começam a perdê-lo. Se você consegue se manter em uma perna por mais de 10 segundos sem balançar ou precisar se apoiar em algo, está em uma forma muito melhor do que a maioria das pessoas da sua idade. Estudos mostram que a falta de equilíbrio em idosos está diretamente ligada a um risco maior de quedas, fraturas e até a uma expectativa de vida mais curta. Faça este teste agora. Fique de pé, levante um pé a alguns centímetros do chão e conte até 10. Se você conseguir sem dificuldade, isso indica que sua coordenação, força nas pernas e função neurológica estão em perfeita sintonia. Mas se perceber que balança muito, precisa colocar o pé no chão rapidamente ou sente a necessidade de se segurar em algo, pode ser um sinal de que sua estabilidade e controle muscular precisam de atenção. Veja o caso de Lúcio, um carpinteiro aposentado de 77 anos. Sempre foi ativo, mas com o tempo começou a sentir-se inseguro ao andar em terrenos irregulares. Durante um check-up, seu médico pediu que ele tentasse ficar em uma perna. Ele mal conseguiu chegar a 5 segundos antes de perder o equilíbrio. Esse foi o sinal de alerta. Determinado a melhorar, começou a praticar exercícios simples, como caminhar de calcanhar à ponta dos pés e ficar em uma perna enquanto escovava os dentes. Em poucos meses, conseguiu sustentar-se sem esforço por mais de 15 segundos. Manter um bom equilíbrio vai muito além de evitar quedas. Ele reflete sua força muscular, a conexão entre seu cérebro e seu corpo e sua mobilidade geral. Quando começa a falhar, é um indicativo de que o corpo está perdendo força e coordenação. Mas se você ainda consegue se equilibrar bem, isso é um excelente sinal de que está à frente da maioria. Se ainda não fez o teste, experimente agora. Fique de pé. Levante um pé e veja por quanto tempo consegue manter a posição. Se atingir 10 segundos ou mais, você pertence a um grupo seleto de idosos com uma estabilidade excepcional. Continue assim, porque essa habilidade pode garantir sua independência e mobilidade por muitos anos. 2. Você consegue manter uma boa postura sem dificuldade? A forma como você se mantém em pé diz muito sobre o envelhecimento do seu corpo. Se consegue caminhar com os ombros alinhados, sem se curvar para frente, e sentar sem desleixar, está em uma condição muito melhor do que a maioria das pessoas da sua idade. Com o tempo, a má postura enfraquece o core, causa dores nas costas e até prejudica a respiração. Mas se sua postura continua ereta, isso significa que sua coluna, músculos e articulações ainda estão te sustentando bem, algo cada vez mais raro com o passar dos anos. Pode parecer apenas uma questão estética, mas a postura influencia diretamente sua mobilidade, equilíbrio e até o funcionamento dos órgãos. Quando a coluna está alinhada, os pulmões se expandem por completo, melhorando a oxigenação e aumentando sua energia. Já uma postura encurvada sobrecarrega o corpo, levando a fadiga, desconforto e maior risco de quedas. Por exemplo, José, um professor aposentado de 74 anos. Ele ainda caminha com confiança, costas retas e cabeça erguida. Muitas pessoas assumem que ele é mais jovem do que realmente é, apenas pela forma como se mantém. Durante uma consulta, seu médico comentou: a maioria dos homens da sua idade já apresenta compressão espinhal ou uma postura curvada para frente, mas você está se mantendo incrivelmente bem. O segredo é que José se mantém ativo, fortalece seu core e evita hábitos que levam à perda de alinhamento postural. A postura também é um fator essencial na prevenção de quedas. Quando você se inclina para frente, seu centro de gravidade se desloca, tornando-o mais instável. Já uma postura ereta distribui melhor o peso do corpo,
reduzindo a sobrecarga nas articulações e melhorando seu equilíbrio. Se você ainda consegue manter-se ereto sem esforço ou lembretes constantes, isso é um excelente sinal de que seu corpo está envelhecendo com força, saúde e resiliência. 3. Você tem uma forte força de preensão? Um dos sinais mais subestimados, e surpreendentemente poderoso, de longevidade é a força de preensão. Se você ainda consegue apertar as mãos com firmeza, carregar sacolas pesadas ou abrir uma jarra sem esforço, está em uma condição muito melhor do que imagina. E não se trata apenas da força nas mãos. A preensão reflete sua massa muscular geral, a saúde do sistema nervoso e até mesmo o funcionamento do coração. Estudos mostram que idosos com uma pegada forte tendem a viver mais, se recuperar mais rápido de doenças e manter a independência por mais tempo. Agora, pense nisso. Quando a força de preensão enfraquece, atividades simples do dia a dia podem se tornar um verdadeiro desafio. Segurar uma caneca de café sem derrubar, girar uma maçaneta ou levantar-se de uma cadeira sem apoio são coisas que podem parecer pequenas, mas indicam um declínio de força e funcionalidade. Se sua pegada ainda é firme, significa que seu corpo mantém resistência, coordenação e vitalidade. Manuel, um jardineiro aposentado de 75 anos. Ele ainda cuida de suas plantas, levanta vasos e manuseia ferramentas com facilidade. Em um exame de rotina, seu médico comentou que sua força de preensão era superior à de muitos homens de 50 anos. Isso não é apenas motivo de orgulho, é uma evidência de que seu corpo está se mantendo forte e funcional. Ter uma pegada firme não é apenas sobre força, mas sobre segurança e mobilidade. Mãos fortes permitem que você se estabilize ao tropeçar, segure-se em corrimãos com confiança e continue realizando as atividades que gosta sem limitações. Se você ainda tem uma boa força de preensão, considere isso um sinal claro de que seu corpo está envelhecendo com saúde e resiliência. 4. Você consegue se levantar do chão sem ajuda? Sentar-se no chão e levantar-se sem ajuda é um dos sinais mais claros de longevidade e vitalidade. Se você ainda consegue fazer isso com facilidade, tem algo que muitas pessoas da sua idade já perderam: flexibilidade, equilíbrio, coordenação e força no core. Essa habilidade vai muito além de um simples conforto. Ela é um forte indicativo de quão bem você conseguirá manter sua independência nos próximos anos. Pense em quantas vezes essa capacidade é necessária no dia a dia. Talvez você precise se ajoelhar para pegar algo debaixo do sofá, sentar-se no chão para brincar com os netos ou apenas se alongar após uma caminhada. No entanto, muitos idosos percebem que levantar-se sem apoiar as mãos nos joelhos ou segurar imóveis se torna um desafio. Se você ainda consegue levantar-se do chão de forma suave, saiba que faz parte de um grupo seleto e isso é uma excelente notícia. Veja o caso de Maria, de 72 anos. Ela mantém sua rotina matinal de yoga e consegue transitar da posição sentada para a de pé sem qualquer dificuldade. Seu médico já comentou que a maioria das mulheres da idade dela não consegue fazer isso sem ajuda. Isso acontece porque essa habilidade não depende apenas da força muscular, mas também do controle corporal, da mobilidade das articulações e da estabilidade da parte inferior do corpo. E por que isso é tão importante? Pesquisas mostram que pessoas que não conseguem se levantar do chão sem usar as mãos têm um risco 2 vezes maior de enfrentar perda de mobilidade e problemas de saúde. Essa capacidade reduz significativamente o risco de quedas, mantém as articulações saudáveis e preserva a força muscular, mesmo nos movimentos mais simples. Se você ainda consegue realizar esse movimento sem dificuldade, celebre. Isso significa que seu corpo está funcionando muito melhor do que o da maioria das pessoas da sua idade. Se você continua até aqui comigo nesse vídeo e está achando essas informações valiosas, comente aqui embaixo de onde você está assistindo para eu saber até onde a mensagem está chegando. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora vamos seguir em frente. 5. Você consegue carregar mantimentos sem dificuldade? Se carregar uma sacola de mantimentos ainda parece uma tarefa simples para você, saiba que está à frente da maioria das pessoas da sua idade. A força de preensão, a resistência da parte superior do corpo e a estabilidade do core são essenciais para a realização de tarefas diárias, e estudos apontam que a força de preensão, em especial, é um dos preditores mais confiáveis de longevidade. Mas essa habilidade vai muito além dos braços. A capacidade de levantar e carregar peso indica que seus ossos estão fortes,
Seus ombros estão estáveis e seu corpo continua funcionando com eficiência. Com o envelhecimento, a perda de massa muscular e óssea é natural, mas se você ainda consegue segurar, levantar e transportar itens sem dificuldade, significa que seus músculos, articulações e sistema nervoso estão operando em um alto nível. Conheça Cícero, um professor aposentado de 74 anos. Ele nunca deu muita atenção à própria força, até que um dia, no supermercado, quando percebeu algo curioso, homens muito mais jovens estavam lutando para carregar suas sacolas, enquanto ele fazia isso sem esforço. Um rapaz até se ofereceu para ajudá-lo, supondo que ele precisasse de assistência. Cícero sorriu e respondeu: "Faço isso há décadas, não vou parar agora." Nesse momento, ele percebeu como anos de atividade física e manutenção da força o mantiveram à frente da maioria. Médicos frequentemente alertam que a dificuldade para segurar ou levantar objetos pode ser um dos primeiros sinais de declínio da saúde. Isso acontece porque a perda muscular, a osteoporose e a redução da função nervosa contribuem para a fragilidade ao longo do tempo. Se levantar uma cadeira, segurar um objeto por muito tempo ou carregar mantimentos está se tornando cansativo, é um sinal de que seus músculos e ossos precisam de mais atenção. A boa notícia é que, se você ainda consegue fazer isso sem sentir fadiga ou falta de ar, pertence a um grupo raro de idosos que mantém força funcional, o tipo de força que garante independência e qualidade de vida. E para preservar essa capacidade, basta continuar desafiando seus músculos. Exercícios de força, atividades simples como apertar uma bola de tênis e até carregar pesos leves regularmente podem manter sua pegada firme e sua vitalidade por muitos anos. 6. Você consegue se levantar de uma cadeira sem usar as mãos? Levantar-se de uma cadeira sem precisar empurrar com as mãos pode parecer um detalhe insignificante, mas, na realidade, é um poderoso indicativo de força e independência. Muitas pessoas acima dos 65 anos perdem gradualmente a força e a mobilidade da parte inferior do corpo, tornando esse simples movimento um desafio. Se você ainda consegue se erguer sem esforço, significa que suas pernas, core e equilíbrio estão trabalhando em sintonia, uma habilidade cada vez mais rara com o passar dos anos. Agora, pense em quantas vezes você realiza esse movimento ao longo do dia. Levantar-se do sofá, sair do carro, erguer-se da mesa de jantar. Todas essas ações exigem força muscular, estabilidade do core e coordenação. Se esse movimento se tornou difícil, pode ser um sinal precoce de perda de força ou rigidez nas articulações. Mas se você ainda faz isso sem dificuldade, está demonstrando uma capacidade física que muitos da sua idade já não têm. Veja o exemplo de Linda, uma avó de 72 anos. Ela nunca prestou atenção nisso até perceber que algumas de suas amigas precisavam se apoiar nos braços das cadeiras ou pedir ajuda para se levantar. Durante uma reunião de família, seu neto a desafiou a se levantar do chão sem usar as mãos, e, para sua surpresa, ela conseguiu com facilidade. Sua rotina de caminhadas, alongamentos e exercícios leves de força manteve seu corpo forte e funcional. Mas por que essa habilidade é tão importante? Estudos mostram que idosos que conseguem se levantar de uma posição sentada sem apoio tendem a viver mais e manter sua independência por mais tempo. Isso indica que seu corpo tem força muscular suficiente, articulações flexíveis e coordenação para evitar quedas, um dos maiores riscos com o envelhecimento. Se você ainda consegue fazer isso com facilidade, valorize essa capacidade. É um sinal claro de que seu corpo está envelhecendo bem e mantendo a funcionalidade necessária para uma vida longa, ativa e independente. 7. Você consegue descer ao chão e se levantar sem ajuda? A capacidade de descer ao chão e se levantar sem ajuda pode parecer algo simples, mas é um dos maiores indicadores de mobilidade e independência a longo prazo. Muitas pessoas acima dos 65 anos começam a perder essa habilidade sem nem perceber, e quando finalmente notam, movimentos antes triviais se tornam um grande desafio. Esse simples ato envolve equilíbrio, força nas pernas, flexibilidade e estabilidade do core. Quem ainda consegue realizá-lo com facilidade tem um risco significativamente menor de lesões, hospitalizações e declínio geral da saúde. Pense no caso de Vilma, uma avó de 80 anos. Certo dia, enquanto brincava no chão com seus netos, chegou o momento de se levantar. Sem pensar duas vezes, ela colocou um pé no chão, impulsionou-se levemente e ficou de pé com facilidade. Sua filha, surpresa, exclamou: "Mãe, eu conheço gente 20 anos mais nova que não consegue fazer isso."
O que Vilma não percebia era que essa simples ação era um sinal extraordinário de força, equilíbrio e longevidade. Na verdade, médicos utilizam o teste Sit-to-Stand, sentar e levantar, para avaliar a saúde geral e o risco de mortalidade de uma pessoa. Estudos mostram que aqueles que têm dificuldade para se levantar do chão apresentam um risco muito maior de quedas, fraturas e perda de mobilidade. Se você ainda consegue se abaixar e levantar sem segurar imóveis ou precisar de apoio, está em um grupo seleto de idosos com movimentos funcionais preservados, algo que a maioria das pessoas perde com o tempo. Mas por que isso é tão importante? Porque um dos maiores perigos do envelhecimento não é apenas cair, mas não ter força e coordenação para se levantar depois. Muitos idosos que sofrem quedas enfrentam complicações graves simplesmente porque não conseguem se erguer sem ajuda. Se você ainda pode fazer esse movimento sem dificuldade, isso indica que suas pernas, core e sistema de equilíbrio estão funcionando bem, e isso é um motivo de orgulho. Se essa é uma habilidade que você deseja preservar, a prática constante é essencial. Exercícios como agachamentos, afundos e fortalecimento do core ajudam a manter a força necessária para esses movimentos. E se hoje você tem dificuldades, não se preocupe. Começar com apoio, como uma cadeira ou almofada, pode ajudá-lo a recuperar a mobilidade ao longo do tempo. O importante é nunca parar de se movimentar. Se você ainda realiza esse movimento com facilidade, está muito à frente da maioria, e isso é um grande sinal de vitalidade e autonomia. Quando chegarmos ao final deste vídeo, tire um momento para pensar nessas 7 habilidades incríveis. Se você ainda consegue realizá-las com facilidade, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que mantiveram sua força, mobilidade e agilidade mental muito além do esperado para essa fase da vida. E se há algo que este vídeo nos ensina, é que envelhecer não significa apenas perder, significa se adaptar, fortalecer e até surpreender a si mesmo com o que ainda é possível. Agora, queremos saber de você, qual dessas habilidades mais chamou sua atenção? Você ainda domina todas elas? Tem alguma que gostaria de melhorar? Compartilhe sua experiência nos comentários. Nos conte qual foi sua maior descoberta hoje e como pretende aplicá-la no seu dia a dia. Sua participação é essencial para nós, e ler seus comentários nos motiva a continuar trazendo conteúdos valiosos. Então, não hesite, queremos ouvir sua história. Obrigado por estar conosco aqui hoje. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Continue aqui no canal Saúde é o que interessa. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.